Olá, sétimo ano B, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam descansados, né? A todo vapor aí para a volta às aulas. Nós estamos aqui, né, com algumas novidades para vocês, né? Novidades da sala Google, novidades aí, né, de mais ferramentas para facilitar a vida de vocês, a nossa vida, né, um aprendizado. E eu acho que vai ser muito bom. Bom, saudade de vocês, viu, pessoal? Muita saudade mesmo, viu? É muito ruim ficar longe de vocês. Eu sei que alguns devem estar gostando aí, né? Mas é muito ruim ficar longe de vocês, é muito ruim eu deixar, né, de ver a movimentação de vocês, o barulho de vocês, o questionamento de vocês, é muito ruim ficar longe. Então, assim, quando for possível, né, que retornar às aulas, a gente vai dar aquele abraço coletivo, tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, olha só. Esse bimestre, né, nós vamos estar trabalhando com a ferramenta Google. Eu peço a vocês, passo aqui lembrando, né, se tiver um responsável ainda que não fez ainda o cadastramento do e-mail, né, que não mandou ainda o e-mail, né, de acordo lá no padrão Prelúdio, mandem o mais rápido possível, porque vocês precisam estar inseridos dentro do Google Sala de Aula, que é a plataforma que nós, né, também iremos usar esse bimestre. E lá, pessoal, tem várias ferramentas, né? Então lá nós vamos deixar as nossas aulas gravadas. Lá, pessoal, nós também vamos deixar a nossa agenda, né? Porque esse bimestre nós vamos trabalhar com live. Olha que legal, live, aula online. Então, ao vivo. Então, nós vamos deixar lá nas agendas, né? Eu e os outros professores, nós vamos estar marcando o dia, o horário da nossa live, que normalmente vai ser nos dias de aula, por exemplo. Eu dou aula para vocês segunda-feira. Então, segunda-feira, então provavelmente eu vou estar lá marcando então uma live com vocês. E aí nessas lives, quais serão os objetivos, gente? Esclarecer dúvidas, né, do capítulo, por exemplo, que nós vamos começar a trabalhar hoje. Esclarecer dúvidas, fazer correção de atividades. Então, ou seja, nós vamos aproveitar bastante, né, para que vocês tenham o melhor aproveitamento possível, tá? Nós estamos aqui, gente, por vocês, para vocês, tá bom? Nós amamos demais os nossos alunos e nós queremos o melhor para vocês, tá bom? Por isso que o Colégio Prelúdio vem sempre buscando melhorar cada vez mais, buscando novas tecnologias para poder ajudá-los no que for possível. Bom, eu vou estar deixando também lá no QI Solutions, né, que é a nossa plataforma onde vocês veem as notas, o nosso cronograma. Então, lá no cronograma eu vou dizer para vocês o que eu vou solicitar de trabalho, né? O que nós vamos trabalhar com notas, né? Todas as lives que vocês acompanharem, né? Vocês terão nota, vocês terão todas as atividades que vocês fizerem, vocês terão notas atribuídas e, enfim, como sempre foi, né, pessoal? Então, e os trabalhos também, tá? Bom, então, mas aí nós vamos deixar agendadinho lá e vocês vão saber tudo. Entra lá no QI Solution, que é a plataforma onde tem as notas, né? É o diário online. E no planejamento vocês vão ter lá o cronograma que nós vamos estar digitando e deixando disponíveis para vocês, tá bom? Bom, o nosso primeiro tema, né? Quem tiver com a apostila na mão, por favor, acompanha aí, né? Ó, presta atenção. Módulo 6, Mundo Urbano, Origem e Crescimento. Bom, pessoal, urbano nós já sabemos o que é, né? Nós já sabemos a diferença de área urbana e área rural, certo? Nós sabemos que na área rural pratica-se mais a agricultura, né? Nós temos menos desenvolvimentos aí no sentido de indústrias, né? Mas nós temos aí a parte de agricultura, a parte de campos, né? A concentração mais do sistema de agricultura, criação de animais, e nós temos a parte urbana, que é formada mais por comércio, né? Que vem mais a parte de indústria, né? E nós temos as áreas aí onde tem mais uma concentração populacional, ou seja, e um maior número de empregos consequentemente, né? E é isso
que vai atrair, então, a população às áreas urbanas. Bom, mas como será que tudo isso deu início, gente? Como será, gente? Como foi que será que começaram a surgir as primeiras cidades? Bom, não sei se vocês lembram, mas vocês viram já em história e em geografia também que as primeiras cidades, elas se formaram nas margens dos rios, né? Nas margens dos rios. Então, mas por que, pessoal? Nas margens do rio? Lembra? Porque os rios forneciam água e peixes. Olha só, então através dos rios era possível então fazer a irrigação das plantações e fornecer também água, né, para cozinhar, para se banhar, para dar água aos animais, enfim, né, toda a estrutura que nós necessitamos. Então, a partir daí começaram então as primeiras aglomerações de pessoas, formando as primeiras vilas, as primeiras cidades. Bom, até aí tudo bem, né, gente? Então vamos lá. Acompanha aí comigo, pessoal, na página 207 agora, tá? Vamos entender então um pouco o conceito de cidade. Bom, conceito de cidade. O que é que será que vai determinar quais são as regras que vai determinar uma cidade? O que será uma cidade? Como que será uma cidade, né? Quais são os números de habitantes? Será que é por extensão territorial ou número de habitantes? Como que será que vai ser isso? Bom, então, cada país tem a sua regra, cada país tem o seu jeito, as suas leis, as suas formas de análise para determinar como que vai ser uma cidade, né? Quais são os critérios que eles vão avaliar para se formar uma cidade. Bom, aqui no Brasil, por exemplo, as definições, elas são dadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Quais são os critérios avaliados? São dois, pessoal. Ó, primeiro, qualitativo. Segundo, administrativo. Então, qualitativos, administrativos, ou seja, serão analisados as melhores condições para garantir, então, a qualidade de vida dos habitantes dali. Então, se as cidades começarem a aumentar os números de habitantes, aumentar demais o número de habitantes, então, eles dividem para poder facilitar, então, a administração daquele lugar. Então, vamos supor, cada cidade, nós estamos na cidade de São Paulo, certo? Só que dentro da cidade de São Paulo, existem vários municípios. E o que são os municípios, gente? Os municípios são unidades, são divisões, são unidades administrativas para poder melhor administrar tudo isso. Então, são sedes, são distritos, né? São distritos aonde todo distrito ele tem uma sede. Então, isso significa que no Brasil há tantas cidades com números, às vezes mais de 5.000 municípios. Então, na cidade de São Paulo, aqui, nós temos muitos municípios. E como que nós vamos saber, gente? Município. Município é onde tem um prefeito. Tem um prefeito? É um município. Aquele lugar ali, né? Ah, o prefeito... aqui em São Paulo, né? Nós temos a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. A cidade de São Paulo, então, né, é a capital do estado. Então, aqui nós temos, então, o nosso prefeito. Mas vamos supor, Osasco, né? Lá já tem outro, não é verdade? Então, é o mesmo governador, mas aí já é o outro prefeito, entendeu? Então, é assim que funciona. Eles vão dividindo de acordo com o número de pessoas para poder analisar melhor para oferecer saúde, né, postos de saúde, creches, enfim, aí a estrutura da cidade ela vai ser de acordo com o número de habitantes e aí eles usam esse critério qualitativo, ou seja, para garantir uma melhor qualidade de vida e para conseguir administrar bem aquele lugar. Então eles vão dividir aí as cidades em municípios, ok?
Então, nós entendemos, então, que existem esses critérios, né, diferentes, né, que cada lugar, cada país, ela tem um critério de formação de cidades, né, e dentro dessas cidades, elas têm também as suas subdivisões, que são os municípios, e que cada, gente, município, ele tem lá o prefeito que vai tomar conta para poder melhor administrar, ok? Então, vamos lá. Dando sequência. Nós sabemos também, gente, que nas cidades existem uma maior concentração de moradia, certo? E de construções. Então, nas cidades é normal você ver praças, você ver transporte coletivo, metrôs, não é isso? A gente consegue aí ter essa estrutura, né? Consegue ter água de rede de esgoto, né? Saneamento básico, assistência médica, parques, né, lazer, comércio, indústrias, shoppings. Então nós temos nas cidades uma estrutura diferente, né? Por quê? Porque a cidade, pessoal, ele é um polo mais comercial, ou seja, é lá onde estará as prestações de serviço, né? Então, na cidade é muito mais fácil, né, nós encontrarmos variedade de mercados, de lojas, né, de shoppings, né, de até hospitais, né, transporte, né? Quanto mais urbanizado, né, a cidade for, mais infraestrutura, gaguejei, mais infraestrutura ela vai ter, tá bom? E aí, essa diferente, né? Essa diferença. Uma cidade urbana, né? Nós temos aí, então, todas essas questões aí do desenvolvimento. E a rural, né? São aquelas características que eu já falei, que eu já citei para vocês aí, né? É um campo, mais animais, produção de alimento, enfim. Bom, vamos lá. Virem aí. Página 208. Então, no Brasil, a maior parte da população hoje, ela vive nas cidades. 84% da população brasileira hoje, ela vive nas cidades. E o porquê que isso vai acontecer, gente? Porque assim, lá perto de 1960, né, a maior parte dos brasileiros, eles viviam no campo, tá? Mas aí, o que aconteceu? Com a mecanização, com o surgimento de indústrias, com o surgimento de máquinas, né, para facilitar o trabalho no campo, arado, né, tratores, arado, enfim. Com essas ferramentas novas, né, para aumentar a produtividade do campo, né, gente, as pessoas acabaram a, né, ter mais dificuldade de trabalhar na roça, né, para trabalhar no campão mesmo, na colheita. Então, o que vai acontecer? Como as cidades elas vão estar mais, né, se industrializando, essas pessoas elas vão sair do campo e vão vir procurar mais oportunidades de emprego nas cidades. Então, os moradores da área rural, eles vão acabar saindo, né, dessas áreas em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida, porque a partir do momento que o campo, gente, ele começa a se mecanizar também e as indústrias começam a oferecer mais oportunidades de emprego, a pessoa, ela consequentemente, ela vai ter uma dificuldade de trabalho no campo e vai procurar aí, né, uma nova forma de se sustentar, ok? Então, o crescimento urbano, ele vai se dar aí por conta deste motivo. E aí nós sabemos, né, pessoal, que no passado não existiam aí transportes públicos, não existia uma questão de coisas aí disponíveis, né? Então, as cidades, elas foram
acelerando o crescimento delas conforme a modernização, conforme foi se modernizando, né, as cidades, conforme foram trazendo as indústrias, conforme o comércio foi ampliando, conforme foi ocorrendo uma concentração, né, populacional, essas cidades elas começaram a se desenvolver. E o que acontece? A gente vai ter um problemão aí. Por quê? Porque assim, as cidades, quando elas são construídas, você concorda que elas têm que ser planejadas? Então vamos supor, vai lá, vamos supor, tem um local lá onde as indústrias foram montadas, né? Determinaram lá o local para as indústrias serem montadas. Beleza, então aquele, né? Consequentemente, pessoal, aonde estarão essas indústrias? Em volta dessas indústrias vão começar a surgir as cidades. Por quê? Porque o trabalhador ele vai querer ficar mais próximo ali do seu trabalho. Então ele não vai querer ir para um lugar muito distante, ele vai querer ficar próximo. E ali vai começando então a gerar o processo de urbanização. Vão surgir os comércios, as praças, vão começar a calçar, né, as ruas, e aí vai começar todo esse processo, ok? Você sabe qual que foi o primeiro país, né, a se urbanizar? Que teve, né, o primeiro maior número, né, de habitantes na cidade do que no campo? Foi o Reino Unido. Então, o Reino Unido, ele foi o primeiro país a ter maior quantidade de habitantes nas cidades do que no campo. Bom, eu espero que vocês tenham absorvido um pouquinho do que eu falei sobre o surgimento das cidades, sobre os aspectos os critérios que são utilizados, né, para a formação da cidade, sobre os motivos, né, que levam as pessoas a saírem do campo, né, em busca de trabalho nas cidades, né, quais foram os motivos, né, essa mecanização aí do campo, né, porque, gente, temos que entender que uma máquina, ela faz o trabalho muito mais rápido do que uma pessoa lá, abaixando lá, colhendo com as mãos. A máquina, ela já faz aquele processo de corte muito mais rápido, o processo de plantio é muito mais rápido, ou seja, os donos de fazenda acabam utilizando menos mão de obra, né? Então, todas essas questões, elas fizeram, né, o surgimento das indústrias nas cidades, né? Essa atração da população do campo para a cidade, ela vai gerar um impacto muito grande, né, na formação, no processo de urbanização. E aí, na próxima aula, nós estaremos vendo, então, essa questão. Só mais uma coisinha que eu quero deixar para vocês, tá? Existem duas diferenças, dois conceitos diferentes que nós precisamos entender quando nós falamos de crescimento da população urbana. Crescimento da população urbana. Gente, a população urbana cresceu, ou seja, o número de habitantes da cidade cresceu. Então, dois conceitos. Primeiro, tá lá na página 210, só para a gente finalizar essa primeira parte. Crescimento urbano ocorre quando há o aumento da população da cidade. O espaço ocupado pela cidade ele é ampliado, ou seja, a cidade ela vai ampliando o seu espaço, certo? Agora, e a urbanização? Vamos lá. Então, nós temos crescimento populacional, que é o aumento da população das cidades, o aumento do espaço ocupado pelas cidades. E a urbanização ocorre quando o crescimento da população é superior ao rural. Então, olha só, a urbanização, quando você perceber que o número da população urbana ela é maior do que a rural, aí você percebe que aquele local ele está com um processo de urbanização um pouco mais acelerada, né? E isso normalmente é causado pelo êxodo, né? Ou seja, a saída das pessoas do campo em relação, indo, né, para as indústrias, para as cidades em busca de trabalho. Então vamos lá, urbanização, quando o pessoal sai do campo para ir para a cidade, o número da população das cidades é maior do que
é a do campo. Isso é a urbanização, gente. Agora, o crescimento urbano, aí é o número, o aumento da população, ou seja, amplia, né, a área que a cidade ocupa, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido todo esse processo, né, que foi gerado aí por conta da Revolução Industrial, né, ou seja, o surgimento das máquinas, e que está diretamente relacionado aí ao crescimento da urbanização, né, a aceleração da urbanização. E eu espero que vocês tenham, né, aproveitado um pouco dessa aula de hoje. Eu vou deixar uns exercícios para vocês na plataforma. E é isso, galera. Obrigada, viu, por mais esse dia aqui junto comigo. Um beijo. Tchau, tchau.